Em destaque no Panorama CBN, Maria Corina Machado dedica Prêmio Nobel da Paz a Donald Trump e ao povo da Venezuela. Milhares de palestinos caminham em direção ao norte de Gaza com o afastamento das tropas israelenses. Trump anuncia tarifa de 100% para produtos da China e dólar dispara. Novo modelo de crédito imobiliário chega a unidades de mais de 2 milhões de reais. Brasil perde disputa para a sede do Pan-Americano. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo desta sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Esse é o momento em que Maria Corina Machado recebe a informação de que tinha ganhado o Prêmio Nobel da Paz minutos antes do anúncio. Warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. Ela diz aí que não tem palavras. Espero que você entenda que isso é um movimento de uma sociedade inteira. Eu sou só uma pessoa. Eu certamente não mereço isso. Achievement of a whole society. I am just, one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it. Esse é o secretário do Comitê Norueguês do Nobel, Christian Berg Harpviken, que responde para ela aí no final que tanto ela quanto o movimento merecem o prêmio. E o próprio secretário estava emocionado, como você pôde ouvir. Maria Corina Machado, num comunicado nas redes sociais, dedicou o Prêmio Nobel da Paz ao povo sofredor da Venezuela e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ela também escreveu que a premiação foi um impulso para alcançar a liberdade e que conta com os Estados Unidos e demais países aliados para alcançar a democracia. E é curioso porque todo mundo sabe que Trump queria ter ganhado o prêmio pela atuação dele na mediação de guerras, ainda que o Nobel só leve em consideração conquistas realizadas até o ano anterior, quando Trump nem presidente era. Um porta-voz da Casa Branca disse que a decisão do comitê mostra que eles colocam a política acima da paz. O presidente Trump também compartilhou um vídeo em que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, critica o comitê organizador, dizendo que Trump está fazendo muito para resolver crises complexas que vêm ocorrendo há anos e décadas. Por outro lado, Trump também republicou a postagem em que Maria Corina dedica o prêmio a ele, ao povo dos Estados Unidos e aos venezuelanos. Segundo a Bloomberg, ele também ligou para Maria Corina para dar os parabéns, mas até o momento em que eu gravo esse podcast, essa informação não foi confirmada pela Casa Branca. E a ironia maior é que Maria Corina Machado foi indicada ao prêmio por Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump. Só que essa indicação veio em agosto do ano passado, quando ele ainda era senador da Flórida. No documento de indicação, Rubio disse que Maria Corina representa a esperança e a resiliência de um povo que sofre com a opressão do regime de Nicolás Maduro. Na programação da CBN, o embaixador Paulo Sérgio Pinheiro, relator especial de Direitos Humanos da ONU, avaliou a decisão do Comitê do Nobel. Essa escolha é um pouco bizarra. O comitê não podia reconhecer a principal crise mundial desde há 2 anos, que é o genocídio em Gaza, porque certamente os membros do comitê seriam sancionados. Então ele resolveu fazer o quê? Resolveu escolher a Venezuela, um país que está sob ameaça permanente, de uma certa maneira, fazendo um certo agrado ao presidente Trump. Para mim, esse é o conteúdo estranho e misterioso desse prêmio. Maria Corina vive na clandestinidade desde a reeleição de Nicolás Maduro e o Comitê do Nobel da Paz abriu uma investigação para apurar se a indicação dela vazou
porque as chances da vitória dela num site de apostas subiu de 1% para 70% horas antes do anúncio. E eu recomendo que você ouça a edição da manhã do Panorama com a Bianca Santos, que ela contou um pouco mais sobre o histórico de Maria Corina Machado. E esse prêmio e a mensagem também de Maria Corina a Donald Trump vem no momento em que os Estados Unidos fazem manobras militares perto da Venezuela com a justificativa de combater o tráfico de drogas, gesto que é apoiado por ela. E nessa sexta, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu em Nova York a pedido da Venezuela e com apoio da China e da Rússia para avaliar possíveis medidas contra as operações dos Estados Unidos. A Venezuela disse que vai retaliar ofensivas americanas, afirmando que as ações são ilegais, e o delegado dos Estados Unidos afirmou que o país não será inundado por cocaína, fentanil e outras drogas, matando americanos. Também disse que os Estados Unidos não reconhecem Maduro como líder legítimo da Venezuela. Outro assunto muito importante na área internacional: o exército de Israel anunciou que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor já a partir das 6 da manhã, pelo horário de Brasília, e o comunicado diz que as tropas começaram a se posicionar ao longo das linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns. Isso fez com que milhares de palestinos começassem a migrar a pé rumo ao norte do território, em imagens impressionantes. A multidão, quase 500 mil de palestinos, tinha sido forçada a ir para o sul de Gaza e agora começa a voltar para casa, caminhando quilômetros, em meio à poeira, aos escombros, especialmente em direção à cidade de Gaza, que é a maior área urbana do território e tinha sido palco de uma das maiores ofensivas de Israel. Segundo a Defesa Civil local, 200 mil pessoas já voltaram. O diretor de um hospital da região disse para jornais americanos que mais de 30 corpos de palestinos foram recuperados na cidade depois que os militares israelenses saíram. Uma autoridade das Nações Unidas confirmou que a ONU recebeu sinal verde do governo israelense para começar a distribuição em larga escala de ajuda humanitária no domingo. O exército de Israel ressaltou que as tropas vão continuar eliminando qualquer ameaça imediata e alertou que algumas áreas ainda são extremamente perigosas para a população. Nessa primeira fase, o exército vai controlar aproximadamente 53% da faixa de Gaza. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que o exército está bem preparado para voltar ao combate e lutar contra o Hamas se o grupo mantiver o controle de Gaza. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, explicou na programação da CBN que a possibilidade de paz está de um lado pelos corredores formados pelos militares de Israel e do outro pela capacidade do Hamas de negociar agora, porque apesar de ter perdido 90% das lideranças e quase todas as bases de foguetes, ainda tem 60% da rede de túneis intacta. O Hamas tem aonde se proteger seus soldados. O que isso significa no plano de paz? De alguma forma, dá uma chance para uma saída política do Hamas. Ele esconde os militares, os soldados que sobraram, e ele tem uma saída política. Se você me perguntar, quer dizer então que o Hamas vai cumprir aquele ritual que um monte de grupo terrorista cumpriu? Começa terrorista, vai evoluindo, vira partido político. É isso que vai acontecer, né? Ou pelo menos é essa a esperança. Em Israel, milhares de pessoas se reuniram na chamada Praça dos Reféns, em Tel Aviv, para uma oração matinal durante o feriado judaico, nesse dia seguinte da assinatura do cessar-fogo. Em um prazo de 72 horas, a partir do acordo, o Hamas deve libertar 20 reféns ainda vivos, além de devolver 28 corpos. E Israel vai libertar quase 2.000 prisioneiros palestinos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve viajar para Israel no domingo. Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento agradecendo o presidente americano e enviados especiais do país para ajudar na garantia do plano de cessar-fogo. E fechou o tempo na relação dos Estados Unidos com a China. Na quinta, a China anunciou a exigência de licença de exportação para produtos fabricados no exterior que usem terras raras de origem chinesa. A China quer restringir o uso dos materiais para fins militares, proibir cooperação não autorizada entre nações estrangeiras e atingir a fabricação de chips de alta tecnologia. Aí, no dia seguinte, nessa sexta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou que não há motivo mais para se reunir com o presidente Xi Jinping. E isso 3 semanas antes do encontro que estava programado para acontecer na Coreia do Sul. Trump anunciou que vai taxar todos os produtos chineses em 100%,
que vai adotar controles de exportação sobre qualquer e todo software crítico. Isso eleva os impostos de importação dos produtos da China para 130%, porque já havia a cobrança de 30%. Uma alíquota um pouco menor do que os 145% do início do ano, antes dos países entrarem numa breve trégua para avançar nas negociações. O mercado reagiu muito mal, ainda com a ameaça de Trump, que ainda não tinha anunciado a alíquota de 100%. Além disso, a paralisação do governo americano, o shutdown, continua, porque o Senado não aprovou de novo uma proposta orçamentária. Então, Nasdaq caiu 3,5%, o índice S&P 500 2,7%, Dow Jones 1,9%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,73% aos 140.680 pontos. No Brasil, ainda tem a questão do risco fiscal e o real teve o pior desempenho entre 33 moedas. O dólar comercial disparou 2,38%, cotado a R$ 5,50. Na semana, a moeda subiu 3,13%. O euro vale 6,38, com uma alta expressiva também, de 2,83%. E o presidente Lula esteve em São Paulo nessa sexta para lançar um novo modelo de crédito imobiliário com recursos da poupança. Ele aumenta o valor máximo dos imóveis de R$ 1,5 milhão para R$ 2.250.000. Com a mudança, a Caixa volta a financiar até 80% do valor dos imóveis, e não mais 70%, como vinha acontecendo desde o ano passado. Isso no sistema da tabela SAC, em que as parcelas vão caindo por causa da diminuição progressiva dos juros. A taxa de juros fica limitada a 12% ao ano. Ao falar do programa que é mais voltado para a classe média, que não é contemplada pelas primeiras faixas do Minha Casa Minha Vida, Lula aproveitou para criticar o Congresso pela derrubada da medida provisória que aumentava impostos para fintechs e apostas online. Quem ganha até R$5.000 não pode ser chamado, de classe média. Se o cara pagar aluguel e ele tiver um filho na escola, ele mal e porcamente sobra para ele comer. É esse país que nós estamos governando. E é esse país que a gente manda um projeto de lei, depois de acordado no Congresso Nacional, para as pessoas que ganham acima de 600 mil, acima de 1 milhão, pagar uma merrequinha a mais, para que as fintechs paguem um pouquinho mais, para que a Bet pague um pouquinho mais, e que eles votam contra, porque esse dinheiro poderia ser para você fazer com que a gente tivesse um pouco mais de política de inclusão social. Por falar em inclusão social, o Brasil alcançou o menor patamar de insegurança alimentar grave na série histórica que começou em 2004. Se a gente comparar com 2023, 2.200.000 pessoas deixaram essa situação no Brasil. Isso é fruto de tanto uma política econômica que alia crescimento econômico, mas também de apoio à produção de alimentos, controle da inflação, aumento do emprego, valorização do salário mínimo, e comprova o êxito de uma política social que garante renda, que garante direitos às famílias em situação de vulnerabilidade. Essa é a Valéria Buriti, secretária de Combate à Pobreza e à Fome do governo Lula. Agora, as regiões Norte e Nordeste continuam com as maiores proporções de insegurança alimentar. A situação mais crítica é na região Norte, onde 6% das casas convivem com a forma grave, que é a pior de todas, quando a falta de alimentos atinge também as crianças. O diretor da ONG Ação Cidadania, que é referência no país no combate à fome e à miséria, Kiko Afonso, fala do que ainda precisa ser enfrentado. As mulheres pretas, mães solteiras, são hoje o retrato ainda dessa família com fome, né? A fome, ela não é de esquerda, não é de direita. A fome é a fome. A gente precisa olhar para isso como uma política de Estado que a gente precisa evoluir sempre, independente do governante que esteja presente. Até o ano passado, a insegurança alimentar grave afetava 6.400.000 brasileiros. E a gente está a um mês da COP30 em Belém, a Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas, e 162 países já confirmaram presença, segundo a presidência do evento. A Convenção do Clima é formada por 198 partes, 197 estados, mais a União Europeia. A hospedagem, por causa dos altos preços, ainda é um desafio. Segundo o governo,
87 países têm reservas e 90 estão em processo de negociação. Outro problema é a demora dos países em entregar as novas metas de redução de emissão de gases do efeito estufa. Até agora, só 62 países já entregaram oficialmente e outros 101 prometeram apresentar até a COP. Emissores importantes ainda não entregaram, caso de União Europeia e da Índia. E tivemos avanços nas investigações sobre contaminação de bebidas com metanol. A polícia prendeu a dona da fábrica de bebidas clandestinas que causaram as mortes de 2 pessoas em São Paulo. Vanessa Maria da Silva foi presa em flagrante em São Bernardo do Campo. Dessa fábrica é que teria saído a vodka consumida por Ricardo Lopes Mira e Marcos Antônio Jorge Júnior num bar na zona leste da capital. E o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, apontou que a fábrica usava etanol adulterado de postos de combustíveis. O trabalho, a perícia do Instituto de Criminalística constatou um índice elevadíssimo da substância metanol, 36% nas garrafas apreendidas no inquérito policial que ocasionou a morte aí dessas 2 vítimas. Agora o negócio é chegar ao posto ou à rede envolvida nesse esquema. E a polícia ainda apura se outros casos de intoxicação têm relação com a mesma matéria-prima. Nessa sexta, a Quest divulgou uma pesquisa que mostra que 1/4 dos brasileiros está com medo de tomar bebidas alcoólicas por causa da crise do metanol. 14% só estão com medo de beber destilados. 11% disseram que não estão com medo. E o incrível, metade disse que não bebe. No Rio de Janeiro, mais uma operação contra o Comando Vermelho. E dessa vez, 7 pessoas morreram e 19 foram presas. A operação foi simultânea em 15 comunidades da capital e da Baixada Fluminense. Na Muzema, a polícia encontrou urnas usadas pelos traficantes para recolher taxas dos moradores. Também foram apreendidos 10 fuzis, 2 granadas, drogas. Ainda retiraram 11 toneladas de barricadas. A operação acabou impactando o funcionamento de 42 escolas municipais e 6 unidades de saúde. No dia anterior, a polícia matou o traficante Igor Freitas de Andrade, o Matuê, apontado como um dos líderes da facção. De volta ao noticiário internacional, o presidente da França, Emmanuel Macron, renomeou Sébastien Lecornu como primeiro-ministro, 4 dias depois de ele renunciar. Macron espera que o aliado consiga reunir apoio suficiente no parlamento, que está dividido na aprovação do orçamento do ano que vem. A oposição defende que a melhor solução para a crise política seria que Macron antecipasse as eleições parlamentares ou renunciasse. Numa rede social, Lecornu afirmou que aceita o dever de fazer tudo o que for possível para dar à França um orçamento até o fim do ano e enfrentar os problemas do cotidiano dos cidadãos. O parlamento na França está completamente dividido entre 3 blocos ideologicamente opostos, resultado das eleições legislativas do ano passado, que foram antecipadas por Macron depois da vitória da extrema-direita na votação para o Parlamento Europeu. E os parlamentares do Peru, aqui na América Latina, empossaram o chefe do Congresso como novo presidente do país. José Herri, de 38 anos, se tornou um dos chefes de Estado mais jovens do mundo. Em discurso, ele declarou guerra contra o crime no país, que vive uma crise de segurança pública. O novo presidente assume no lugar de Dina Boluarte, que sofreu um processo de impeachment. Ela foi destituída do cargo na madrugada dessa sexta, em votação unânime. A saída dela marca o fim de um governo enfraquecido pela crise de insegurança e alegações de corrupção. Dina Boluarte assumiu em dezembro de 2022, depois da destituição e prisão de Pedro Castillo, que tentou dissolver o Congresso. As próximas eleições estão marcadas para abril de 2026. Desde 2018, o Peru já teve 6 presidentes e 4 estão presos. No esporte, não deu para o Brasil na disputa pela sede do PAN de 2031. A cidade de Assunção, no Paraguai, foi a vencedora, com 28 votos contra 24 da candidatura de Rio de Janeiro e Niterói. Com o resultado, o Brasil perde a chance de sediar os Jogos Pan-Americanos pela 3ª vez. A última foi em 2007, no Rio, e a primeira em 63, em São Paulo. O próximo PAN vai ser em 2027, em Lima, no Peru.
E a seleção brasileira de futebol masculino goleou a Coreia do Sul no melhor resultado do técnico Carlo Ancelotti até agora. Estevão e Rodrigo marcaram 2 vezes e Vini Júnior também fez o seu. O Brasil volta a campo na terça-feira contra o Japão em Tóquio. E antes da Rádio Sucupira, de todas as sextas-feiras, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Pela caixinha de comentários do Spotify, o Ruben comentou a mensagem de outro ouvinte de ontem, falando da Nadédia Calado aqui no meu lugar no Panorama. O Ruben falou, estão querendo deixar meu mano Gouveia sem emprego, e ele dá risada. Só falta essa, hein, Ruben? No Instagram, a Letícia agradece pela forma como a gente tem noticiado o que acontece na faixa de Gaza, e eu agradeço pela sua mensagem. E também a Bel Barros, que diz que é de Pernambuco, falou assim, meu dia sem Panorama não dá. Ouço pelo Spotify, pela manhã e pela noite, há sabe Deus quantos anos. Que beleza! Obrigado a todos que acompanham o Panorama e mandam mensagem. Se você está gostando, não esquece de seguir o podcast na sua plataforma de áudio e dar 5 estrelas no Spotify. Olha só, no lançamento desse novo modelo de crédito imobiliário em São Paulo, nessa sexta, o presidente Lula fez um relato em tom de brincadeira sobre a conversa que teve no começo da semana com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele é 8 meses mais novo do que eu, portanto, eu tenho idade de falar mais grosso com ele. Tá? Aí eu disse pro Trump, olha, nós dois, com 80 anos, e governamos as 2 maiores democracias do Ocidente, a gente não pode passar discórdia, desavença pro restante do mundo, cara. Nós precisamos passar harmonia. Nós precisamos conversar e colocar as coisas. Tem divergência, vamos colocar na mesa e sentar e conversar. Não tem tema proibido para conversar comigo. Eu sou corintiano, mas tem muitos amigos palmeirenses. O presidente disse também que quem acha que lamber botas ajuda, vai cair do cavalo. Isso é tema para a Rádio Sucupira. Você está seguro mesmo de ter esse contato direto? Eu estou seguro. Pego o telefone, ligo um para o outro e coloco o assunto na mesa. Alô? Excelência? Bom dia, Excelência. Bom dia, eu tenho... Sim, Excelência, eu tenho um prazer imenso de telecumprimentá-lo. Sim, Excelência, através desse fio eu quero enviar-lhe um amplex sincero e comovido, Excelência. Sabe o que aconteceu? É que ao terminar a conversa, ele me deu o telefone pessoal dele. Eu dei o meu para ele, para que a gente não precise de intermediário. Great talk with the president of Brazil, who's a good man. I met him actually. Viva o Coronel Dorico! Viva o pai do povo! Pra frente, Sucupira! Aí que eu não posso confiar em mais ninguém. Não conto com mais ninguém. Nessa hora todos me abandonam, todos me deixam. Meu amigo, não me chame de amigo. Que um amigo não trai o outro. O que passa no meio do Trump eu não sei. Eu gosto dele. Eu sou apaixonado por ele. Eu nunca neguei isso desde meu tempo de garoto. O prefeito é um incompreendido. Botando de lado o ironismo sem vergonhista, sou mesmo. Simplesmente o presidente Trump não discutiu esse assunto. Ele não tocou no assunto, eu não toquei no assunto. De rede de 2 palavras, um bivocabular sem nenhum caráter, né? Que na hora dos finalmente ele resolveu tapear a mim também. A gente acaba perdendo a fé nas pessoas, em tudo. Ainda bem que ele não levou até o fim. Já estão amigos, esse encontro pessoalmente vai acontecer? Ele deve ter saudade do café, do suco de laranja. Vamos acarajéizar a América! E pensando nisso, meu coração verde amarelecido, nada de braçada no mar das ufanias, mormente considerando que isso representa mais divisas para o nosso país. É o ruim da cachaça, né? Cachaças nós. Cachaça? Cachaça, da melhor qualidade. As bebidas aí mais famosas que são objeto de falsificação, Jack Daniels, Johnny Walker, enfim, todas essas bebidas aí que são objeto de falsificação, não vou me aventurar aqui nessa área que não é minha praia, tá certo?
No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. O senhor agora virou piadista? Isso não, coronel, eu não sei o que aconteceu comigo. Errei. Acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva que foi muito mal interpretada e que, de fato, não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo. E é por isso que eu peço perdão. A gente também se engana. Errar é humano est, como diziam os latinos. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega segunda-feira às plataformas, às 7 da manhã, com Bianca Santos. E eu volto também na segunda, na edição da noite. Ótimo fim de semana para você. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.